E faz o L porque o Lula conseguiu bater o recorde histórico de pior administração das estatais desde quando começaram a medir, de 2002 até 2025. Então ele acaba de bater esse recorde, que é um estimado que fazem de janeiro a maio do ano, acaba de sair o relatório, e ele fechou aí devendo 3,48 bilhões de reais. E se a gente compara com o período da pandemia do Bolsonaro, por exemplo, né, é algo vergonhoso. O Bolsonaro meio que fechou ali praticamente no zero no período da pandemia, e agora, né, o Lula sem pandemia, ele consegue fechar bem pior, né? 3,48 bilhões de reais, e é por isso que a gente vê que, embora alguns dados que chegam até nós estão sendo martelados no meio do caminho, né? A gente sabe que o Lula, ele trocou a diretoria do IBGE, os funcionários até chegaram a mandar uma carta aberta mostrando, afirmando que o instituto ele está sendo politizado, né? E a suspeita que a gente tem justamente é que o próprio IBGE, até certo ponto, começa a mostrar dados que são vantajosos ao Lula. E eu nem digo que eles estão cometendo uma mentira diretamente. Por quê? Para toda informação analítica, muitas vezes existe mais de um método para você medir algo, mais de um método científico. E o que eu suspeito que esteja acontecendo é que eles estejam utilizando métodos científicos, sempre aqueles que dão um resultado melhor para o Lula, né? Porque os dados oficiais mostram que o país está indo tudo bem, está tudo maravilhoso, mas ao mesmo tempo a gente vai no mercado, fica chocado com o preço das coisas. O mercado brasileiro, né, o mercado financeiro brasileiro está totalmente desaquecido, né? Se você vê os investidores estrangeiros tirando o dinheiro do país, quem tem dinheiro também aqui tá tirando dinheiro. Tem um investidor brasileiro tá tirando dinheiro, preferindo colocar grana lá nos Estados Unidos, na Europa ou qualquer outro lugar, quando a pessoa tem a capacidade de fazer isso, né? Não falo bem de nós, meros mortais, mas quem pode tá pulando fora do barco, tá abandonando. Então, se a gente for considerar, Fernando Henrique Cardoso, Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer, Bolsonaro, agora o governo Lula conseguiu superar todos os outros governos que tiveram no Brasil de 2002 até agora. E o que a gente percebe é que, enfim, o Lula conseguiu cumprir a promessa de campanha dele, que afirmava que o Brasil ia assumir o protagonismo mundial. E realmente, só se fala do Brasil. Até a revista The Economist recentemente comentou do desastre econômico que o Brasil tem se tornado nas mãos do Lula. E é aquela coisa, né? O pessoal fez o L, agora tá todo mundo em silêncio. Isso que eu fico inconformado. O Bolsonaro, ele foi eleito. No dia seguinte, depois que ele foi eleito, quem era de direita já começou a criticar, né? Isso aqui é desse jeito, isso não, isso não, isso não. Você vê que depois a direita até acabou se rachando. É um ponto negativo para a direita. Só que a questão é, muita gente que apoiou o Bolsonaro, não gostou de uma coisa ou outra que ele fez, parou de apoiar. Agora o Lula, eu vejo um apoio incondicional de certas instituições que o colocaram no poder, né? Porque pro Lula subir pro poder não é só o STF descondenar o Lula. Foi todo um jogo político. A gente tem aí o Geraldo Alckmin, que era o eterno opositor do Lula, entrando como vice-presidente. O pessoal da direita sindicalista, que já era apoiadora do Lula, começou a apoiar. A direita das pautas identitárias, que não era uma bandeira do Lula, passou a ser para também apoiar lá. Né? A esquerda, né, na verdade, das pautas identitárias, né? A esquerda das pautas identitárias. Depois a gente teve também a esquerda ambientalista, que também não era uma pauta do Lula, passou a ser. Então, assim, a esquerda internacional, toda a esquerda se juntou para colocar o Lula lá. O país está afundando e o pessoal simplesmente finge demência. Você vê, por exemplo, a questão da queimada, as queimadas que subiram de forma vertiginosa no governo Lula. No primeiro ano, falaram, não, é culpa do Bolsonaro. Não, mas peraí, Bolsonaro não é mais presidente e a culpa é dele? Porque isso é discurso aí do pessoal lá da Marina Silva, né?
a ministra do meio ambiente. Ah, é culpa do Bolsonaro. Mas como? Que o cara nem é presidente. Ah, é porque ele desmantelou o monitoramento que a gente fazia e tudo mais. Ah, tá bom. Então, Lula agora tá recuperando esse monitoramento das florestas e tudo mais. E ano que vem vai dar show. Não. Conseguiu ser pior ainda as queimadas na Amazônia, Cerrado e tudo. Conseguiu ser pior do que no primeiro ano ainda. Só que agora já não dava mais pra culpar o Bolsonaro. E na época do Bolsonaro, o que acontecia? Teve lá a questão das queimadas, que nem era tanto quanto o governo Lula. Teve musiquinha de artista. Ah, salve a Amazônia, Gilberto Gil, Preta Gil, não sei o quê. A esquerdada toda salva a Amazônia ou não se salva ninguém. É, daí a musiquinha, matéria de meia hora, 40 minutos no Fantástico pra mostrar a tragédia dos Yanomamis. E agora com o Lula, a situação piorou. E não tem musiquinha, não tem matéria de 40 minutos no Fantástico. Aliás, nem posso criticar o Fantástico porque eu não assisto, né? É justamente essa matéria que fizeram do Bolsonaro na época, eu assisti a matéria especificamente, né? Mas, enfim. Então, assim, os jornalistas, cadê? Cadê? O pessoal quando critica, já critica passando um pano. E por isso que a televisão tá morrendo. Eles não vão morrer totalmente, vai ser igual o rádio, né? Antigamente a gente só tinha o rádio como uma mídia principal ou o jornal impresso. O que aconteceu? O rádio, surgiu a televisão se barateou a ponto de qualquer pessoa poder ter uma TV de tubo 14 polegadas pequenininha e assistir o que passa. E daí o rádio não caiu em desuso. Muita gente ainda ouve rádio no carro, né? Mas televisão tomou lugar. E agora, com o avanço da internet e das redes sociais, principalmente, a televisão não vai morrer. Ainda vai ter lá no boteco, passando algum canal de TV aberta, um jornal para a pessoa ler a legendinha lá. Ainda vai ter. O rádio vai continuar no carro. E agora o negócio é celular, é as pessoas nas redes sociais. E é por conta disso que às vezes tem 10, 20 pessoas aqui me assistindo, prefere me assistir com uma informação que muitas vezes não é ultraprocessada pelos jornalistas, porque sabe que eu não tô querendo manipular a opinião de ninguém, né? Não tô querendo manipular a realidade. É um cara que coloca um texto na tela de um site de notícias e dá a opinião dele. Então tá aqui os fatos, tá aqui o fato para você ver. 3,48 bilhões de reais, e no gráfico comparado com os outros presidentes, você vê que o Lula está sendo o pior de todos, e ainda tem gente que vai tentar distorcer e falar assim, mas veja bem, não é bem assim, que o Lula, a culpa é do Bolsonaro, entende? Sempre o final da... Ou então o pessoal mete aquela, né? Mas e as joias? E as joias do Bolsonaro? Cara, eu não respondo mais. Mas pra quem não sabe, a questão das joias, o Bolsonaro devolveu as joias e depois o Ministério Público determinou que ele poderia ter ficado com as joias. E que ele vender as joias que ele recebeu não era crime, né? Porque justamente o Lula tinha lá o relógio Patek Philippe dele, ultra caro e luxuoso e tudo mais. O Lula pôde ficar, então eles tiveram que tomar uma decisão similar pro Bolsonaro. Então, até hoje, pra você ver como que funciona a mídia, né? Na hora de atacar, de bater no Bolsonaro, né? Aí eles, joias, não sei o quê. Daí, todo mundo viu que não era crime, mas vamos ficar quietinho. Vamos falar de outra coisa, vamos falar de desmatamento. Mas o governo Lula tá acontecendo o pior desmatamento de todos os tempos, então vamos falar de outra coisa, vamos falar de futebol, inventa qualquer pauta aí e vamos meter que Bolsonaro cometeu golpe e tal. E é isso, cara. É assim que funciona a grande mídia, né? É assim que funciona a mídia, porque hoje a esquerda domina as escolas, as universidades e a mídia, seja entretenimento ou a parte relacionada a notícias, né? Mas comentei o que você acha a respeito do assunto, aproveita e se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí nesse vídeo. Até mais.